Começou, gente, o nosso bate-papo de hoje vai ser agora com a Cris Bonelli, terapeuta quântica. A Cris está fazendo um trabalho incrível em relação às emoções, gente. Algo que a gente precisa aprender a ter algum controle, que também não é fácil. Mas o que não podemos é nos tornar reféns daquilo que sentimos. Vamos falar sobre isso. Bom dia, Cris, você está bem? Bom dia, meu amor, tudo bem? Como é que você está? Melhor agora com a sua presença. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês e com o público da TV. Muito obrigada. A gente que fica feliz. Agora, Cris, esse assunto das emoções, né, é algo que pega a gente, né? Porque o tempo todo, mesmo que a gente tente se organizar para estar no controle das emoções, né, se policiar, quando a gente vai ver, são elas que estão nos controlando, né? Eu acho muito bacana essa nova era que a humanidade está passando, porque antigamente a gente não tinha acesso às informações e ao conhecimento. Hoje está tudo liberado, então quem quiser saber como resolver uma situação, existe o conhecimento que ele tira a pessoa da inocência. Então, já dá para perceber que todo ser humano, ele tem um kitzinho igual para todos das emoções, que é raiva, amor, acho que dão 5 ou 6. E já dá para perceber que isso é uma programação. Não adianta hoje a gente tentar separar o que é físico, o que é alma, o que é espírito. Porque quando a gente chega na Terra, na terceira dimensão, nós adquirimos 3 corpos, né? Que é o corpo espiritual, o corpo mental e o corpo biológico. Esses 3 estão interligados. Por que a nossa mente ela está programada a cair para o negativo? O porquê que eu gero tanta angústia, o porquê que eu gero tanto medo, por que eu vivo nesse loop das emoções negativas? Além de já ser uma cultura, porque não tem graça nenhuma eu encontrar com alguém, a pessoa só falar de alegria, né? Eu preciso gerar uma identidade para ver quem conta uma história mais doída, além dessa cultura, e além também do campo, do corpo espiritual, que ele está também programado para que eu viva nesse loop de negatividade, para que não encontre a expansão da consciência e assim vai. Você tocou num assunto que às vezes é até engraçado, né? A gente começa a contar uma história triste para alguém ou um desafio que a gente está vivendo, alguma coisa que não está legal, aí parece que aciona um botão na pessoa, ela fala, mas você não sabe o que eu estou passando. E fica numa concorrência de negatividade. É um meio de comunicação do ser humano. Então, se a minha comunicação é só a parte negativa das minhas memórias, eu, você, ele, o que acontece? Forma um coletivo e esse coletivo forma força. Né? Então, existe métodos, existe de sair disso, de poder melhorar? Claro, porque o objetivo da nossa vida aqui na Terra é uma experiência. Só que tudo é uma ilusão. E eu sou só uma observadora e aprendiz aqui. Mas isso que você comentou, né, que começa no uno, né, e depois vai para fora, influencia o meio, é uma comprovação, né, de que assim, o nosso emocional, a gente às vezes foca em nós, né, a gente pensa que é a gente que está ou irritado, ou magoado, ressentido, com raiva, ou alegre, feliz, porque tem emoções boas também, mas assim, não é só a gente, isso influencia o mundo, né, porque a gente solta isso, né, nas pessoas, no meio, e também recebe, né, dos outros. É que desde criança, a criança ela não aprende que ela é um campo energético, que ela é um campo que ela pode mudar a vibração. A gente tem escutado muito isso, que as escolas preocupam muito em não sei o que de Pitágoras, isso, aquilo, mas não preocupa em ensinar o como ela pode expandir esse campo energético e como ela pode conquistar o que ela precisa através dessa expansão. Então, desde pequeno, são as cobranças, né? Você tem, vai conseguir, vai. E isso já vai gerando medo, gerando ansiedade, gerando uma série de coisas que depois, como é que vai se tornar um adulto saudável mentalmente? Não tem como, desde pequeno já vem as pressões. E quando a gente nasce, a gente pensa que uma criança nasce com o cérebro zerado, que é uma folha em branco que nós vamos começar a escrever. De maneira alguma. Todas as emoções que a mãe sentiu na gravidez já está na pineal, já está registrado no cérebro, que nós chamamos de memórias emprestadas. Né? Então, as emoções negativas, elas vêm como um alerta. O medo ele causa um sentido de pânico no corpo, o corpo entra em alerta. Né? Então, a pessoa quando está com medo, ela já começa a entrar em alerta para ver o que está acontecendo.
Então ela causa muitas reações negativas e existe sim como mudar isso, Edu. Existe. Em primeiro entender que é um kit de emoções que foi colocado no ser humano, não é só você que está me ouvindo que tem, não é só Edu, não é só a Cristiane, todos existe esse. Quando a gente nasce, a gente recebe esse kitzinho que já vem no registro de alma. E já vem, né, uns chipzinhos no nosso DNA. E a ideia é com o crescimento e acionando cada chipzinho desse para eu entrar num looping de descontrole. Claro que eu já estou falando no campo espiritual isso, né, gente? Que não adianta querer separar o que é corpo, o que é físico, o que é espírito. Os três andam juntos. Não tem como separar mais. Porque senão a pessoa ela pode fazer terapia a vida inteirinha dela. Ela vai ficar no mesmo tema e vai melhorar 10%. Tá. Se ela não colocar o campo espiritual junto para trabalhar. Agora, Cris, a gente passa por várias emoções no nosso dia a dia, né? A gente trafega por elas, de acordo com o que está acontecendo, uma notícia que a gente recebe, um comentário de alguém, uma crítica, um elogio, e a gente vai dos céus ao inferno, né? Emocionalmente, todos os dias, né? A gente vai trafegando. Agora, quando que as emoções começam a impactar de uma forma negativa mesmo? Porque passar por uma emoção negativa a gente passa ao longo do dia, mas é quando eu faço pacto com algumas emoções e fico cultivando-as com mais frequência, isso? E quando não são emoções boas? É como eu falei agora no início, do conhecimento ele já chegou para todos. A pessoa quando ela entra num lado sombrio, que ela não quer adquirir o conhecimento, por que ela não quer? Porque a partir da hora que ela entra no conhecimento, ela vai tomar posse da vida. Então, quando entra num lado impactante, como você falou, pessoas que já não querem mais sair de casa, ou pessoas que são extremamente agressivas, por exemplo, aquele filho que chega na casa do pai e da mãe e vão entrando e fazendo como eles bem entendem, porque eles acham que os pais são devedores com eles. Então, isso já impactou de uma tal forma porque a pessoa não quer ser ajudada. Eu falo que se você ficar muito tempo perto de uma pessoa doente, que não quer ser ajudada, o próximo doente será você. Então essa pessoa tem 1000 fontes de saída, 1000 hoje, ainda mais hoje com a internet. E se ela não procurou nenhuma, é porque realmente ela não quer sair daquilo. Ela entrou no mundo de vitimismo e ela quer viver isso, e não só ela, como ela quer trazer todos que estão ao redor fazer parte do jogo dela. Então aí é que, né, aí cabe todos que estão ao redor ou participar desse jogo ou não, porque tudo na vida é um jogo. Eu jogo a bola, você devolve, eu jogo a bola, você devolve. Se eu jogo a bola e a bola não volta, o jogo acabou. Sim. Né? Então existe sim, existe o pânico, a pessoa que não quer sair de casa porque tem medo do que vai acontecer. Aí já nós estamos entrando já no o elástico para lá de esticado. É quando a pessoa já começa a sair da sociedade entrando numa depressão. São casos já que há um descontrole. Sim. Aí já deu curto-circuito no cérebro. Aí já precisa do campo biológico, que é o médico, a parte física. Aí precisa da física, da terapia e da espiritualidade para trabalhar. Tem que usar os 3 corpos aqui da Terra para essa pessoa poder começar a voltar. Deu curto-circuito. Agora, a gente produz emoções o tempo todo, né? Mas é incrível que, assim, as emoções negativas, elas são muito mais presentes, né? Então, raiva, irritabilidade, ansiedade, nervosismo, né? Incômodo, né? A gente fica incomodado. Tudo isso, assim, parece estar muito mais presente do que alegria, satisfação, né? Sensação de contentamento, empolgação. Por que disso? Por que a gente é assim? Por causa do coletivo. Tá. Por causa do coletivo, porque se eu saio na rua e começo a conversar com você, Edu, e você começa a me contar coisas boas. Nossa, Cris, sabe o que aconteceu? Ah, Edu, o que você fez para acontecer isso? Ah, eu fiz isso, aquilo. Quando a gente começa a viver num meio, ele contagia. É aquela história, começa a viver perto de rico, que logo, logo você vai começar a emergir junto, porque são ideias, são ambientes. Então, o ambiente do ser humano, o ambiente da Terra, é um ambiente down. Ele é um ambiente de assuntos down. Então aquilo vai formando. A palavra tem força. Você me conta o seu caso entra no meu inconsciente. Ele não. Quando a gente conversa, Edu, não pensa que essa conversa fica só, tudo bem, tchau, fui embora, não. Principalmente se eu sentir emoção com o que você me contou. Ela vai entrar no meu inconsciente e aquela história, ela vai começar a fazer parte da minha vida.
Eu gosto de brincar, falar, eu nunca vi um tubarão na minha vida. Mas de tanto ter emoção com filme de tubarão, eu não pulo no alto mar porque eu acho que o tubarão vai me pegar. Uhum. Então, quando a gente fala não fique em assuntos nocivos, saia, porque aquele assunto nocivo, se ele encontrar uma janelinha, uma fenda que entre no teu inconsciente, ele já vai entrar como memória sua. E essa memória sua, ela vai reverberar no físico. Nossa, entrei lá no Edu e senti medo. Mas por quê? Eu nunca senti medo quando eu fui lá. Alguma coisa que eu posso ter entrado numa fenda e está começando a reverberar na minha vida e é uma memória emprestada. Uhum. Então tem as memórias emprestadas, tem os medos que eu adquiri lá na infância, na escola, tem os meus particulares. Potencializado com um mundo negativo como tem, o que vai se viver? Um looping. Então é muito importante que a gente se policie com frequência em relação às nossas emoções. Orar, está na Bíblia. Orar e vigiai 24 horas é o que vai na sua mente. Tá. Porque a mente, os pensamentos, eu posso escolher. Uhum. Né? As emoções, elas são geradas por pensamentos. E não é que eu sinto e depois eu vou pensar, é o contrário. Mas e aí? E para eu mudar meu pensamento? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ir atrás de conhecimento, eu vou ter que romper os meus limites. E tudo isso gera uma força, gera E eu quero fazer? Tem métodos e ferramentas para isso, né? Também. Tem muitas, e como tem. A gente vai falar disso já já. Pessoal, você quer contar para a gente aí sua história, um pouquinho do que você está vivendo? Comenta com a gente, coloca o nome fictício, se for o caso, não tem problema, envia pelo WhatsApp 11 9 6271 0106. Comenta comigo de onde você está assistindo, de qual região, se está vendo pelo canal aberto, pelo aplicativo, pelo site. A gente quer saber, tá? Conta a sua história, às vezes é uma questão familiar, às vezes é no trabalho, né, que você se sente testado, às vezes é no amor. A Cris é terapeuta quântica e vai ter uma palavrinha aqui para você que vai te trazer o suporte emocional que você precisa, tá? Estamos aguardando e já vamos falar com você. Agora, Cris, a minha pergunta, como a saúde emocional, né, influencia na física? Porque a gente sabe que influencia, né? Hoje a gente já tem os estudos da psicossomática e porque, como você falou, a gente tem que parar de ver corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual como coisas soltas e buscar ver como algo integrado. Tudo é uma coisa só, porque tudo um impacta o outro. Então, é fato, né? Influencia na física, a gente tem que tomar cuidado, senão vai gerar doença, né? Sem dúvida. Se eu estou mentalizando a ansiedade no futuro, né? Porque a ansiedade nada mais é do que estar no futuro e no mal. Uhum. No mal. Sempre algo de ruim vai acontecer. Se eu já estou vivendo, porque a nossa mente, Edu, ela é atemporal. A nossa mente, a partir da hora que eu lembro de uma cena do passado e eu senti emoção, eu estou lá, eu não estou aqui. Então, sempre quando eu estou vivendo uma cena ruim, ou que já passou, ou o medo, vai dar certo, não vai, não sei o quê, eu já estou, o meu corpo ele está reagindo como se eu estivesse sofrendo aquilo no momento. Então, você imagina um corpo cheio de adrenalina o tempo inteiro. É medo, é angústia, é medo, é angústia, é medo e angústia. O que acontece num corpo que vive acelerado o tempo inteiro? Explode. Uhum. Explode. Ou dá curto-circuito, ou a pressão sobe, ou infarta, alguma coisa acontece, porque é um carro que você está balançando o motor o tempo inteiro, acelerando, mas ele não sai do lugar. Porque eu não estou lá vivendo. Tanto que eu acho tão engraçado isso, que vai caber bem para o tema aqui. Quando uma pessoa tem um problema, e ela fica com angústia em cima daquele problema, angústia ou ansiedade, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, a hora que ela para, senta e resolve o problema, todo aquilo que ela imaginou que o problema ia ser 100% para resolver, com 20% ela foi lá e resolveu. Uhum. Então a gente não tem objetividade, a gente não sabe sair do looping. É muito complexo o ser humano, né? Vai para a complexidade ao invés da praticidade. Porque a partir da hora que eu estou vivendo o problema, eu tenho solução, porque não existe problema sem solução. O que não tem solução é o que ainda não aconteceu, ou que já aconteceu. Uhum. Então, toda essa carga negativa de memória, ela está ligada no passado e no futuro, porque o aqui e agora nunca foi problema.
É incrível, porque agora né? eu tenho ferramentas para resolver, eu estou aqui para fazer isso e resolver. Mas a gente não vê, né? Não observa. É incrível que você tem um problema, deixa para frente. E você fica ali nervoso e só pensando em torno daquilo, é um looping mental, né? O problema fica na nossa mente ali o tempo todo e a gente fica sofrendo por ele, ao invés de tentar enxergar a situação de fora, como nós fazemos com os nossos amigos, com os nossos parentes, com pessoas que a gente vai aconselhar. Com essas pessoas a gente não está envolvido na situação, então a gente tem facilidade, né? Ou menos envolvido, então a gente tem facilidade para aconselhar. Mas no nosso caso, a gente fica pensando, nossa, mas se isso acontecer desse modo, como que vai ser? O que eu vou fazer? Vai me impactar? Vai ser ruim? E a gente fica só girando em torno disso. E nem aconteceu. Nem aconteceu, é verdade. Por que a ansiedade existe? Porque eu não me preparei, eu não fiz o projeto. Quando a nossa mente vai lá para frente, Edu, nossa, será que isso vai dar certo? Não vai dar? Porque a primeira coisa dessa ansiedade é porque eu não me preparei. Porque quando a pessoa se prepara, ela tem o conforto de falar, bom, eu dei o meu melhor. Agora, se tiver que acontecer, é porque tem que acontecer. Se não tiver, porque não é para acontecer. Olha como a coisa já muda. Então, muitas vezes a pessoa ela não se prepara, ela quer que tudo dê certo, só que ela não fez nada para que aquilo dê certo. Porque a partir da hora que eu faço algo para que ele dê certo, até mesmo se ele não der, eu vou ter paz. Então as pessoas elas estão querendo as coisas muito prontas, elas não estão preparando, elas não estão colocando informações dentro da mente, porque a mente é um órgão do corpo e ela é perigosa, porque a mente mente. Né? A mente, quem que leva a pessoa para o fundo do poço? A mente. Quem que leva a pessoa à depressão? A mente. Eu falo que a mente ela é igual um cachorro bravo. Ela pode matar o dono, ou se ela for domesticada, ele pode ser o maior aliado. Então, a nossa mente precisa ser domesticada pela nossa alma. Uma saída para a gente nessas circunstâncias seria a gente, de repente, ter sempre um plano B para lidar com cada coisa, porque isso pode nos trazer uma sensação de segurança, ao invés da gente ficar nos espasmos emocionais? Existem exercícios, existem técnicas, né? E isso tudo, ela está só direcionada para trazer a mente para o aqui e agora. Respiração, meditação, tudo, qualquer exercício que for passar para uma pessoa para tirar ela da angústia ou tirar ela da ansiedade, medo, é tirar a mente do passado, do futuro e focar no aqui e agora. A partir da hora que entra no aqui e agora, tudo isso acaba. Porque aqui e agora não está acontecendo o problema. Então é trazer para o agora. O problema ele está no virtual, ele está na ilusão, no imaginário, ele não está no real acontecendo. Então quando você faz um exercício que traz a mente para o aqui e agora, absurdamente a ansiedade e as angústias começam a passar. E claro que tem que trabalhar, né, Edu? Tem que fazer terapia. Se eu estou com uma dor de dente, eu preciso de um dentista. Se eu estou com problema na justiça, eu preciso de um advogado. Se estou com problemas emocionais, eu preciso ir num profissional. Tá. Sozinho, a andorinha não faz verão, de jeito nenhum. Você falou sobre então a importância da gente trazer a mente para o aqui e o agora, porque às vezes a gente está sofrendo pelo futuro, por coisas que ainda vão acontecer. Isso é válido também com emoções que estão enraizadas, às vezes até por conta do passado, como a saudade, por exemplo, que a gente fica querendo reviver ou pensando que você não tem mais aquela pessoa porque ou desencarnou, ou porque aquele relacionamento acabou, não tem mais como voltar, né? São tempos que não voltam, né? Ficaram para trás e a gente fica revivendo e dá uma melancolia. A gente também deve exercitar, cortar esse pensamento e trazer a mente para agora? Sim, porque se é o pensamento que gera emoção, a partir da hora que eu saí da carga, que eu saí do passado mentalmente e entrei no aqui e agora, as coisas já começam a melhorar, porque eu saí da cena. Quando eu tenho saudades, vamos pegar saudades de um namorado que foi embora, o que eu vou lembrar dele? Eu vou lembrar a época boa, quando a gente viajava. Eu estou na memória, eu estou sentindo emoção, minha mente está lá. Quando eu tiro isso e trago para o aqui e agora, através de um exercício, automaticamente desligo o botão aqui, ó. Desliga, porque a minha mente está sendo ocupada com outras. Não existe dois pensamentos no mesmo lugar, é físico isso, né? Não existe um espaço vazio, como é que é? Um objeto não ocupa o mesmo espaço, dois objetos? É alguma coisa assim. Sim. Então, a partir da hora que eu saí da memória do passado e entrei no aqui e agora, uma vai ter que desligar. Que seja do passado que me causa mal, né? De repente.
E talvez aí é como eu falei, o conhecimento, o tratamento, porque a pessoa ainda está ligada numa situação que por algum motivo não deu certo. Então não era para ser naquele momento e assim segue, né? Ok. Pessoal, já já nós vamos continuar também nosso bate-papo sobre as emoções, mas eu vou pedir para a Cris trazer para vocês algumas dicas, recomendações, tá? Ensinar alguma ferramenta. Mas já aprendemos uma aqui, que é a de colocar atenção no presente. Chega de sofrer pelo passado ou pelo futuro que ainda não aconteceu, né? Exatamente. Vamos nos policiar. Mas você pode contar a sua história para a gente. O que você está vivendo, hein? Eu quero saber qual que é o desafio, né, que de repente está afetando suas emoções. Isso se você sente que o tema do programa está se encaixando com o seu momento de vida. Se você sente que você está tumultuado emocionalmente, as coisas estão complicadas e que você não está conseguindo lidar, conta pra gente. Ou, de repente, se você tem conseguido administrar suas emoções, compartilha com a gente também aquilo que você está fazendo pelo WhatsApp 11 9 6271 0106. Daqui a pouquinho a gente vai interagir e vou falar com você que está assistindo também pelo aplicativo Aura Pura. Vocês que já estão mandando mensagens aí, já já a gente interage, tá? Então estamos aguardando. Mas você também pode procurar a Cris Bonelli para te apoiar. Você está fazendo a terapia pronto-socorro, aquela que eu gosto, porque é prática. Uau, TDI, terapia domiciliar intensiva, pronto-socorro, intensivão, sem dúvida, são 3 meses de terapia intensiva, onde vou trabalhar com traumas, vou trabalhar o campo energético, que você vai melhorar é fato. É fato. E pode ser feito online. Online e presencial. Tem as duas modalidades. E com resultados maravilhosos. Tem um acompanhamento, né, praticamente seu, né? Sim, são 3 meses que nós vamos ficar juntos. Olha lá, que legal. Do campo energético, eu trabalho com mesa, eu entro no sistema da pessoa, né? Quando a pessoa está conversando comigo, eu começo a constelar a vida dela dentro da minha cabeça, Edu, e na hora que sai a resposta de tudo aquilo que eu fui constelando, a pessoa ela já vai se organizando, ela vem viajando junto comigo na própria vida dela. E dentro da vida dela vai sendo colocado situações para que ela encontre os canais de saída. Perfeito. Gente, para falar com a Cris Bonelli, o Instagram está aparecendo aqui para você, @CristianeBonelli. E o WhatsApp é o 11 9 4400 4040. Então, repetindo, 11 9 4400 4040. Cris, esse assunto de emoções, né, e sentimentos, eu acho que assim, é muito importante, né, que a gente converse sempre sobre isso com as pessoas, porque a gente é desafiado todos os dias. E aí parece que à medida também que a gente vai evoluindo o aprendizado em relação a isso, o desafio também vai aumentando. É a sensação que eu tenho. Parece que quando a gente vai conhecendo ferramentas, a gente tem desafios maiores também, né? Pode ser uma impressão. Não, não é impressão não. Por isso que muitos evitam de ter o conhecimento, porque a partir da hora que eu tomo posse da minha história, eu vou começar a ter o crescimento, eu vou ter que começar a agir diferente. Então, eu vou ter menos pessoas me rodeando, eu vou ter menos pessoas cuidando de mim, como se eu precisasse, né? Vai mudar muita coisa. E com essa mudança, eu vou ter perdas, eu vou ter muito ganho. Mas eu vou ter perdas de uma coisa que eu já estava acostumada a viver. Então, eu dou um grito, todo mundo se acalma, todo mundo para fazer o que eu quero, porque senão eu posso entrar no looping aí. Isso vai acabar, mas por outro lado, eu vou começar a tomar posse da minha vida, eu vou começar a procurar pessoas interessantes e assim segue. Então tem um trabalho que as pessoas fogem do trabalho. E nessa de tomar posse da vida também, já não vai colar mais aquelas coisas assim, minha vida não anda, tenho certeza que é porque fizeram coisa para mim, fizeram um trabalho, ou não anda por causa da inveja, ou foi praguejo, ou foi olho grande. Não que essas coisas não existam, né? Nas pautas de espiritualidade, de energia, a gente conversa aqui muito no programa a respeito disso. Mas é que não é possível que tudo na sua vida não aconteça sempre por conta do outro, né? É sempre o outro, é complicado, né, Cris? Esse tipo de pensamento a gente tem que mudar. Nós somos todos um, né? Na malha espiritual sempre existe uma costura que eu estou ligada com outro, e a ideia é ao contrário, não é eu ficar olhando o que o outro fez de mal. Se eu fizer algo de bom, você está grudado comigo, isso vai reverberar em você. Se você fizer algo de bom, vai reverberar. Então, a gente está no hábito de ficar olhando o negativo.
Sendo que, se eu ficar olhando positivo, o meu 50% de memórias positivas que eu tenho, eu começar a colocar em ação, e todos nós começar a colocar em ação o lado positivo, rapidamente, gente, absurdamente, como o mal contamina, o bem também, né? Ele reverbera muito rápido. Rapidamente, várias e várias situações vão começar a mudar no coletivo. No coletivo. Você começou contigo, você e cada um fazendo o seu, no coletivo a gente vai começar a mudar. Mas a ideia do plano espiritual é não deixar. Então, quando eles vê 2 ou 3 pessoas que se dão muito bem, mas muito bem, que tem um único pensamento e está formando força aquilo, começa o bombardeio ali naquela amizade. De repente, dissipa todo mundo, cada um sai para lá com raiva, para não formar focos de força. Focos de força e luz. Hoje já demos 2 ferramentas aqui, né? Eu estava pensando para lidar com as emoções. Uma delas é focar a atenção no presente, né? Que você muito bem colocou, porque a gente sofre ou pelo que já foi ou por aquilo que ainda não foi. E aí a gente não precisaria de estudo se focasse no presente. E a outra ferramenta também é quando você deu aquele exemplo de se eu ando com pessoas prósperas, aquilo pode contagiar a gente começar a agir também de modo que atrai a prosperidade. Então essa também é uma ferramenta bacana, né? A gente buscar frequentar ambientes legais. Ambiente, sem dúvida nenhuma. O ambiente, ele faz toda a diferença no meu comportamento. Sem dúvida. Tá. E existe uma ferramenta poderosa que eu uso muito para poder manter a minha mente no aqui e agora. Você já quer que fale agora? Daqui a pouco? Eu quero. Quer? Vamos. Eu uso direto essa, gente. Eu divido a minha mente em 10, 70, 20. Porque como que eu vou saber como que eu vou perceber que a minha mente está no futuro? Quando vê, ela já está. É muito rápido. É tão automático. Quando que eu vou... Nossa, até eu perceber que a minha mente está no passado, eu já entrei num grau de angústia que para eu voltar fica difícil. Então é assim, a nossa mente, ela está num piloto automático. O que é o piloto automático? Eu sento numa poltrona, ou estou dirigindo, ou estou cozinhando, seja lá o que for. A minha mente, ela já começa, ou ela vai para o passado, lembrando de coisas e me gera uma angústia, ou ela vai para o futuro, já está no piloto automático. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar desse piloto automático e colocar no piloto manual. Então eu estou ali dirigindo, de repente, nossa, puxa vida, quanto tempo eu não vejo fulano, mas foi tão ruim aquela época. Opa, ela já foi. Eu preciso perceber, falar, o que você está fazendo aí? Eu pergunto para minha mente, o que você está fazendo aí? Não sei o que. Volta, cancela. E aí eu começo a visualizar o que tem na minha frente. Se eu estou dirigindo, nossa, tem uma árvore, tem uma senhora de amarelo passando no farol. Dali a pouco a minha mente encaixou. 1 segundo depois ela está indo para o futuro. Ai meu Deus, isso vai dar certo, não vai dar, que coisa ruim. O que você está fazendo aí? Então, parece uma brincadeira isso, mas não é. Quando a sua mente vai para o futuro, para o passado, você pergunta o que ela está fazendo para você, no presente, entender que você não estava no presente, fala a palavra cancela e começa a dizer o que você está vendo na sua frente para a mente encaixar. No começo, vamos fazer isso a cada segundo. Mas depois vai ser tão automático a mente ficar no presente que ela só vai para o passado ou para o futuro quando eu preciso buscar uma informação, porque meu passado é uma biblioteca, eu tenho várias informações preciosas lá. Então tem alguma coisa parecida, deixa eu ver como é que eu agi lá atrás, se deu certo, e volto. É um trabalho, né, gente? Por isso que eu falo, quando a pessoa ela pega o conhecimento, ela põe em prática, que ela dedica a que aquilo mude, ela vai ter que trabalhar. Se ela não tiver a fim de trabalhar, não, deixa que isso é muito difícil. Aí depois não fala que não existe método ou que a vida é ruim, porque existe sim, só que eu decidi não fazer. E é muito importante a pessoa tomar consciência. Na minha terapia, quando a pessoa fala, Cris, eu não quero fazer isso, então tá. Então o primeiro passo agora é você assumir que você não quer fazer isso, porque existe um método para você melhorar, mas você decidiu não, que é livre-arbítrio, aqui ninguém está dizendo se está certo ou está errado. Quando acontece isso, que a pessoa assume que ela não quer, automaticamente ela já começa a rever, porque já não tem mais graça. Ai, doeu meu pé porque eu quero que doa o pé. Eu não quis fazer nada para aquela... Entendeu? Então, quando a pessoa toma consciência, ela começa a ter mudança. Então, é 10, 70, 20. 10% para o passado, que é a minha biblioteca, 20% para o futuro, que é o meu laboratório, e
70% no aqui e agora. Não podemos esquecer disso, hein? É fantástico, gente. Muito é simplesmente legal. fantástico. Eu vou começar a pôr em prática. Galera, e também tem a diferença, né, entre emoção e sentimento. Até agora a gente só falou aqui sobre emoção. Emoção, basicamente, né, são reações que a gente tem, é algo totalmente involuntário, imediato. Agora, o sentimento é outra história, porque ele depende de uma construção mental mais complexa para existir. Então, emoção é reação. Sentimento a gente pensa, a gente analisa, a gente significa e daí ele vem como consequência disso. Será que a gente tem que colocar mais atenção, né, no cultivo de sentimentos, né, que vem de um padrão de análise do que no emocional, tentar reagir menos, controlar mais essas reações, instintos? Existe duas situações. Agora, de verdade, eu não sei qual é a sequência, mas eu vou falar que eu lembro, que eu acho que é. Raiva é uma coisa momentânea. Por exemplo, você passou, pisou bem na minha unha encravada. Pô, ai, Edu, que raiva, não sei o que. Mágoa é quando eu começo a cozinhar aquela raiva. O Edu dessa vez pisou no meu pé, talvez foi de propósito, da outra vez ele fez. Aí eu tô começando a gerar uma emoção que ela vai fazer parte do meu kit. Então, tem coisas que são explosões momentâneas, eu acho que é a raiva, assim, a mágoa que é o costurado, que faz parte, a reação, isso é o aqui e agora, o aqui e agora não tem problema, gente, é a reação. É só o momento. É o momento ali, passou, acabou, tchau, vamos embora. A mágoa não, a mágoa ela é costurada, fio a fio. Então, eu volto a dizer, se eu posso fazer essa costura para o bem, por que eu vou usar o meu tempo para fazer com o mal? Pois é. Mas é o coletivo. Até os sentimentos a gente tem que também buscar cultivar aqueles que são adequados, né? E emoção já tem essa coisa de que pode ser algo passageiro, né? Deixar passar. Por isso que quando a gente conquista uma pessoa, você vai fazer uma palestra, veio uma pessoa, você faz a palestra igualzinho como se estivesse cheio. Mas aquela pessoa saiu diferente, aquela semente que foi colocada, ela mesma falou, nossa, eu tô tão diferente, eu era assim, agora eu tô assim, assim. Valeu, porque que melhorou, ele vai reverberar no seu meio, que dali vão ser 10, esses 10 vão ser 100. E essa é a ideia, gente. A gente precisa pensar fora do umbigo. Eu estou conectada com o meu sistema. É muito mais do que eu penso, essa raiva precisa sair de dentro de mim. Ela precisa sair do sistema. E tem que começar por alguém. Que comece a fazer um movimento, ele vai reverberando no seu circuito e assim nós vamos seguindo. E a gente conseguindo zelar por essa saúde emocional, né? A gente vai vibrar melhor, a nossa saúde física, como consequência, vai fluir melhor. São transformações positivas que a gente começa a ter, né? Edu, isso aqui é uma passagem, isso aqui é um laboratório, daqui a pouco eu estou indo embora. Você já pensou eu usar essa minha viagem o tempo inteiro só para eu ficar criticando os outros e só ficar num sistema de looping? Qual que é o objetivo da vida de um ser humano? Qual que é o objetivo de eu ficar, você é o culpado, você... O que importa quem é o culpado? Eu preciso achar o canal de saída. Porque a ideia é da mesma forma que pessoas interromperam minha trajetória, vou pegar esse exemplo, eu também estou interrompendo os outros. Eu acho que eu sou uma santinha, que eu sou maravilhosa, que eu nunca atravessei na frente de ninguém, você nunca fez maldade, nunca atravessou na vida de ninguém. Sai desse trono de vitimismo, pega aí a história porque você também já fez. Então é que atrapalhou, eu que atrapalho e assim. Muda você o sistema. E tem jeito, gente. Nós não estamos aqui, Edu? Sim. E já vamos dar orientações específicas aí para você que está assistindo. Mas agora, gente, eu vou fazer uma pausa para mostrar para vocês uma obra lindíssima da editora Pensamento. Bom, a Pensamento sempre surpreende a gente, né, com a qualidade aí dos livros e oráculos. Mas você sabia que tem um tarô para você que gosta desse universo lindíssimo que traz para a gente a natureza ali manifestada nas cartas, nas lâminas. Eu estou falando do tarô Jardim da Bruxa. Você conhece? Se você não conhece, dá uma olhada.
lindíssimo, né? E você pode adquirir o seu também, receber no conforto do seu lar, tá? Vem numa caixinha bem graciosa, o livro é impresso, é impressão colorida, né? Explicação ali de todas as cartas, você vai encontrar métodos de tiragem, como utilizar o tarô. Então é ótimo, gente, vale a pena você adquirir o seu, tá? Aliás, dá uma olhadinha lá no site da Pensamento, grupopensamento.com.br, que você vai encontrar essa e outras obras também. Esse é um tarô que segue o modelo Waite-Smith, que é um modelo que a maioria dos tarólogos aí conhece e utiliza, tá? Para você adquirir o seu, pode ser pelo telefone da Pensamento também. Código 11, número 20669.000. Repetindo, 20669.000. Dá uma ligadinha na Pensamento, adquira já o seu. Bom, são 11 horas e 27 minutos e agora a gente volta para o nosso bate-papo aqui sobre emoções. Aliás, quer desabafar? Quer contar para a gente o que você está vivendo? Precisa de um suporte aí emocional? Manda mensagem nesse WhatsApp aqui que você já conhece e está na tela. Aliás, vamos soltar aqui já também na tela uma mensagem para a Cris. Bom dia, Edu. Sou Denísia Magalhães de Souza. Dia 19 de agosto, 66. Estou sem conseguir dormir. Tive muitas decepções com a família. Fui humilhada também. Depois disso, não durmo a noite toda. Já fazem anos. E aí, Cris, então problemas familiares, ela se sentiu humilhada e ela não consegue dormir. Provavelmente fica revivendo isso, né? Pensando nessas decepções. Bom, aí existe um problema, né? Qual é o nome dela? Denise? Né? Denísia. A Denise. O que a Denise está fazendo? Ela está olhando para o problema ou está olhando para a solução? Porque geralmente as pessoas têm uma tendência a ficar olhando para o problema. Fui humilhada, fui humilhada, fui humilhada. Esse é o problema. Tá, tudo bem, fui humilhada. Mas qual que é a solução? Todo o problema, ele deve ser olhado por 2 minutos. Sentir o problema, captar o problema e depois nunca mais receber esse olhar. Receber esse olhar não é a família, é o problema. E vamos para a solução. Então, se eu já estou sem dormir, lembra dos 3 corpos, espiritual, mental e biológico? Se eu já estou sem dormir, já pegou no biológico, no corpo físico. Vai precisar ir no médico ver o que foi que desregulou no cérebro, se desconectou, porque aqui é um curto-circuito. Precisa ir no médico ver, porque já mexeu no seu biológico. Mental, tem uma raiva, uma humilhação muito grande aí parada no teu inconsciente. Vai precisar trabalhar. Você já está fazendo terapia? Você já foi no médico? E não adianta, nós vamos ter que mexer nesse corpo espiritual, porque uma família, ele é um grupo de espíritos que eles não são amigos, não são pessoas que vieram para viver de bem-estar, são pessoas que vieram para uma reconciliação. Então, se existe esse impacto entre vocês, precisa também você se acalmar no campo espiritual para você também fazer a sua função dentro do sistema. Então eu quero saber qual foi a solução que você já encontrou para o seu problema. É isso aí. Então fica a reflexão, Denísia. Beijo, querida. Obrigado pela participação, viu? Vamos lá, vamos atender outra pessoa. Solta a mensagem na tela aqui para Cris. Cris, bom dia. As suas terapias, você coloca a espiritualidade junto? Por exemplo, essa inquietação é um obsessor que está junto ou algo do tipo? Ela quer saber se você trata do ponto de vista só psicológico, emocional ou se tem essas abordagens espirituais também, onde pode se falar sobre obsessor e tudo mais. Bom, toda queda de vibração, né? Toda queda de vibração você vai passar por obsessores, você vai passar por cargas negativas. Quando uma pessoa, ela mesmo diz, olha, Cris, eu tenho muitos obsessores, eu já falo, então vai para o cunho espiritual. Porque isso aí precisa de um general, porque quando a guerra é espiritual, você tem que trabalhar ela no campo espiritual. Não adianta trabalhar no campo mental. Claro, né? Mental é para subir sua elevação, e espiritual é para que realmente esses espíritos se afastem. O que eu trabalho é mudando o campo energético da pessoa. Conforme ela vai melhorando, o próprio campo energético dela vai subindo. Mas se ela tem uma certeza que ela tem ataques espirituais, eu peço para ela ir no local que ela está acostumada a frequentar. Se é uma igreja, falar com o seu pastor, falar com o dirigente daquela, quem cuida da parte da espiritualidade dela. Uhum. Tá? Então eu não tiro obsessor, eu não trabalho com essa linha. A minha linha é o campo mental.
mental e eu trabalho a linha energética desse campo mental. Mas se já entrou nessa parte do espiritual, tem que procurar na linha do espiritual. E aí faz o mental, mental, espiritual, e a pessoa consegue achar o canal de saída. De toda forma, na terapia você consegue detectar se tem algo nesse sentido. A pessoa mesmo já vem. Ai, Cris, eu estou dormindo, eu sofro vários ataques espirituais à noite. Então tá, você já foi procurar ajuda nesse campo espiritual? Tá. Ah, eu não sigo nenhum lugar. Por isso que está sendo atacada, porque esse pratinho aqui, ó, do campo espiritual, ele não está rodando. Esses 3 pratos têm que estar rodando para que forme uma corda forte, eu segure nessa corda e me puxe para cima. Se eu tenho ataque espiritual à noite e eu não cuido do meu campo espiritual, tem como eu mexer no mental para ajudar no espiritual. Os 3 estão ligados. Agora, Cris, muita gente fala que vai tentar melhorar, se policiar em relação às emoções e quando percebe está de novo cultivando ali emoções complicadas, já está praticamente enraizado ali, né, no modo da pessoa de agir. O que a gente faz? Tem uma reprogramação? De manhã, eu falo que sempre quando eu acordar, eu gosto, vou falar do que eu faço da minha história. Antes de dormir, eu já programo o meu dia como que vai ser. Porque a mente, ela começa a dispersar por pouquinho. É uma notícia no celular, é uma notícia na televisão. Quando vê tudo que você tinha programado, a tua mente já foi. Então, em primeiro lugar, acordar, 15 minutos a minha oração, 15 minutos... Eu coloco tudo assim. Claro que se passar 5 minutos não tem problema. A partir da hora que você programa o seu dia, a sua mente ela vai ter pouco tempo para ela dispersar e buscar coisas negativas. Tá? Então, o seu está tudo programadinho. Edu, eu levantando daqui, eu vou tomar um café, eu vou fazer não sei o que, eu volto, vou atender de novo, tá. Você concorda que nesse espaço você vai ter tempo de pensar no passado ou no futuro? Não, porque está preenchido, né? Só que nessa programação, ela tem que ter a tua parte da espiritualidade, da alma. Então, a oração de manhã, fazer teus mantras, ou a Bíblia, o que a pessoa tem? Precisa tirar esses 15 minutos, 20 minutos e apresentar para o plano espiritual o seu dia. A partir da hora que eu apresento o meu dia para o plano espiritual, as coisas que vão acontecendo, eu tenho uma paz aqui dentro porque eu apresentei. Então, quando a pessoa acorda de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, o mundo aqui fora, gente, o mundo é uma guerra. E se eu for correndo no meio de um tiroteio, eu levo flechada para lá e para cá, eu vou achar ruim? Eu não tenho escudos, eu não me preparo para sair para o mundo, para uma guerra aqui. Então, em primeiro lugar, eu preciso me preparar assim que eu acordo, porque se eu acordei, tem 2 situações na vida. Ou eu acordo e não durmo mais, porque eu morri no meio do caminho, ou eu durmo e não acordo mais, porque eu morri dormindo. Se eu acordei, Deus está falando, vai, você está no sistema. Ainda tem propósito aí para você. Tá. Então, bora. Se eu acordei, estou no sistema e Deus ainda confia na minha história aqui na Terra, primeira coisa, obrigada, me acompanhe, que seja feita a tua vontade. E dali o que acontecer durante o dia, vai confiando e vai fazendo. Galera, a Cris também está lançando um curso para poder ajudar você a lidar com as suas questões emocionais. Então, você está meio perdido aí, né? E se sente refém do seu emocional, a gente tem uma dica bem legal. Como que vai ser, Cris? O que o pessoal vai aprender? Como adquirir? Como fazer parte? Esse curso ele chama 7 chaves da independência emocional, né? São as 7 chaves que existem, por onde a gente entra, como que a gente tem esses sintomas das emoções. Então, o que fazer em cada quadro para que a pessoa comece a entrar no equilíbrio e ela comece a sair desse looping. Então, essas chaves que vão ser entregues dentro do curso são ferramentas poderosas para que você saia desse turbilhão e comece a caminhar na sua vida no aqui e agora. E logo nós estaremos juntos. Olha, tá fantástico o curso, tá fantástico. Eu assisti ontem, tá um primor. Então é online. Saindo do forno para vocês, gente. Dá para todo mundo participar. Nossa, em todos os sentidos, tanto nos exercícios quanto no valor, que eu quero que isso atinja o máximo de pessoas. Lembra que nós falamos aqui que se eu melhorar, você melhorar, nós vamos formar um coletivo e essa corda que vai surgir, nós vamos conseguir em grupo sair daqui? É isso aí. Então a ideia é atingir o máximo número de pessoas para que tenham melhoras. Vai ser muito legal, gente. Informações?
Vai para o Instagram, @Cristiane Bonelli, ou no meu WhatsApp, 11 94400 4040. As 7 chaves. Para a independência emocional, você tomar posse da sua vida. Gostei, adorei. Obrigada. É o que a gente precisa, né? Então fiquem de olho lá, gente. Para você saber sobre o curso ou para você fazer terapia com a Cris, né, e trabalhar suas questões aí. Às vezes tudo que a gente precisa é que alguém nos escute, né? E a gente não tem alguém à nossa volta que a gente confie para falar determinadas coisas. Então na terapia você vai poder fazer isso e ainda ter um suporte, tá? Então vai lá para o Instagram, @CristianeBonelli. Esse é o @, segue lá. E também no WhatsApp para saber mais sobre ambos projetos, terapia e curso, 11 94400 4040. 11 94400 4040. Cris, obrigado pela vinda, pelo lindo. papo, Obrigada, todas as irmão. orientações. Muito Tenho obrigada. certeza que vai ficar agora um pouco mais fácil a gente cuidar da nossa saúde emocional, se pôr em prática, né? Não é difícil. Se consegue viver no mal, você acha que eu não vou conseguir viver no bem? Pois é. Ué, se eu vivo no mal e estou vivendo, imagina quando entrar para o bem. Ai, vamos lá então. Vamos embora. Simbora. Gente, intervalo rapidinho. Quando voltarmos, vamos falar sobre propósito de vida, missão de vida. Você sabe qual é a sua? Não sai daí que a gente já volta.